parar de ser o seu maior inimigo nas vendas, chega de puxar o seu próprio tapete. Sabe aquele erro invisível que te tira cada comissão? Aquele momento que você sente que vai travar justamente na hora H. Descubra como parar de se sabotar nas vendas e virar o jogo de uma vez por todas. Até porque o processo de vendas no mercado imobiliário, ele já é tão demorado. É um passo a passo longo que você faz com seu cliente. Também, até porque o corretor de imóveis, ele vende o que há de mais caro na prateleira do mercado. Então, por que será que você tem que sofrer com isso, corretor de imóveis? Por que será que você tem que puxar o seu próprio tapete para naquela hora H, na hora que o cliente está com o contrato em mãos, você joga tudo fora, você põe tudo a perder, você começa a colocar tudo a perder no momento que o cliente aprova o crédito do financiamento. Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje, uma aula incrível que vai te ajudar a destravar mais um pouquinho. Fala, corretor, corretora de imóveis! Hoje o papo é reto. Você já sentiu que bem na hora de fechar aquela venda, alguma coisa acontece e esta venda, ela vai de ralo abaixo? Você perde essa venda? Parece que tudo conspira para dar errado, parece que tudo conspira contra você. E o engraçado é que quanto mais necessidade você tem, mais difícil fica as coisas. Parece que você faz muito, se doa muito, e no finalzinho, quando você está quase conseguindo, tudo dá errado. E eu vou te ensinar hoje aqui o porquê que tudo isso acontece e como que você vai destravar exatamente este bloqueio na aula de hoje. E quando tudo parece que está conspirando contra você, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que não é você mesmo que está puxando o seu próprio tapete? Vou repetir. Será que não é você mesmo que está puxando o seu próprio tapete? Pare e reflita um pouquinho sobre essa pergunta que eu acabei de te fazer. Seja muito bem-vindos, corretores e corretora de imóveis, à terceira aula, episódio do Destrave a Sua Mente Corretor. Aqui é a Carla Freire, corretora de imóveis, mentora de corretores, escritora, palestrante e formada pela Faculdade em Tecnologia e Construção de Edifícios. E aqui eu te ajudo todos os dias a destravar a sua mente e multiplicar os seus resultados. Vamos falar hoje sobre autossabotagem. Esse é o assunto da aula de hoje. A autossabotagem, ela é o inimigo invisível que mora dentro de você. Quando eu fui a minha pior inimiga, em um passado recente, inclusive, deixa eu abrir o jogo aqui para você. Eu perdi muito tempo, trabalhei muito, ganhei pouco, vivia cansada, vivia estressada, brigava com todo mundo, tudo dava errado na minha vida, o dinheiro não sobrava, as viagens que eu sonhava em fazer eu não conseguia, a minha vida era um total caos. Depois que eu entrei no mercado imobiliário, eu ainda não tinha conhecimento sobre esse assunto e eu perdi muitas vendas. Eu perdi essas vendas exatamente por medo. Medo de ouvir não, medo de achar que não estava pronta, que não era o momento ideal, que eu precisava aprender mais alguma coisa, que eu não era o suficiente. E justamente por não acreditar no meu valor, não acreditar no meu potencial, não acreditar em mim e na minha capacidade, tudo dava muito errado na minha vida. Já deixei de ligar para cliente quente, já inventei desculpas para não ir ao plantão, já inventei desculpas esfarrapadas aos meus antigos gerentes.
A culpa sempre era de todos. A culpa era do lead, a culpa era da imobiliária, a culpa era do gerente, a culpa era de exatamente todos. Antes de entrar no mercado imobiliário também. A culpa era do meu ex-patrão, a culpa era da empresa, a culpa era porque faltava eu fazer mais curso, faltava eu fazer mais aulas, faltava tudo. Vocês conseguem compreender? Já me sabotei de várias formas, de todos os jeitos que vocês possam imaginar. E eu sempre dava desculpa para todas as vezes que eu me auto-sabotava. E eu fazia isso sem ter conhecimento nenhum sobre isso. Eu não sabia que eu estava me auto-sabotando. Eu sempre estava arranjando algo ou alguém para pôr a culpa. A culpa não era minha. Eu estava me auto-sabotando o tempo inteiro. Só que eu não tinha esse conhecimento e eu não sabia que eu estava fazendo isso. E cada vez mais, por mais vontade, necessidade, coragem, eu me doava demais ao trabalho. Mas tudo sempre dava muito errado. Eu fazia A, B, C, D, o alfabeto inteiro para ter o resultado de A e B. Era exatamente assim. E talvez você que está me assistindo aqui agora, você está se sentindo exatamente assim. Carla, eu faço muito, eu estudo muito. Eu faço muito curso, eu faço muita imersão. Eu vivo estudando técnicas, eu vivo me aprimorando em conhecimentos. Eu vivo em reuniões de aperfeiçoamento. Eu vivo em treinamento. Eu vivo correndo para cima e para baixo com os clientes. Mas todo mês eu estou vendendo o almoço para pagar a janta. Todo mês eu estou vendendo o almoço para pagar a janta. Sabe quando você cria uma desculpa perfeita para não fazer o que precisa ser feito? Hoje tá chorando. Cliente não vai querer. Não sou tão bom quanto fulano, quanto Beltrano. Me conta, qual desculpa você mais usa para não agir, para não fazer o que tem que ser feito? A autossabotagem no cotidiano, autossabotagem, esta palavra autossabotagem é aquele hábito de sempre dar um jeito de não chegar lá. Às vezes, a pessoa nem percebe. Chega atrasado, esquece documento, deixa de seguir o script, perde prazos ou simplesmente some na hora de fechar a venda. Alguma coisa acontece, você vai adoecer e as coisas vão dar errado. Quero saber quem aí de vocês sente que trava na hora que o negócio vai acontecer. Comenta, já comenta aqui embaixo. Eu já me sabotei. Se você já passou por isso que eu acabei de trazer aqui, já coloca aqui embaixo. Eu já me sabotei. Eu já me sabotei. Coloca aqui embaixo para você começar a ter conhecimento, para você começar a ter percepção que isso também acontece com você. Ou você também pode colocar aqui nos comentários: já perdi venda por minha culpa. Já perdi venda por minha culpa. Não é vergonha. Não tenha vergonha. É mais comum do que você imagina. É mais comum isso acontecer do que parece. Isso é comum e acontece com tantos corretores. Só que muitos deles não têm esse conhecimento. Eles não têm esse conhecimento. E eu também não tinha naquela época. O importante é enxergar para poder mudar. É ter conhecimento que isso acontece com você para poder mudar. E este passo a gente está dando aqui agora. E agora eu também quero fazer um exercício. Mais um exercício aqui com vocês. Vocês sabem que eu pedi para vocês separarem uma agendinha para toda aula. Vocês fazerem um exercício aqui comigo. Quando você entende e reconhece, é uma maravilha. Mas depois que você compreende mentalmente, você precisa colocar para fora através da escrita. Isso já vai fixar muito mais
para depois ir para o plano físico. Então já pega aquela agendinha conforme tínhamos combinado. Carla, nas outras aulas, eu não assisti às outras aulas. Carla, eu não estava te acompanhando anteriormente, eu não sabia que precisava de uma agendinha. Se você não tem uma agendinha, pode ser um papel, ofício, tá? Pode ser uma folhinha de caderno, qualquer coisa que você escreva. Depois você passa limpo. Nossa, passa limpo é uma frase bem antiga, da época dos meus pais. Mas é isso mesmo, passa limpo. Mas, o quanto antes, separe uma agendinha para a gente estar aqui trabalhando esse seu autoconhecimento constantemente. Porque o que você precisa é mudar a sua mentalidade, destravar para você multiplicar os seus resultados. E lembre-se, nada precisa ser difícil, nada precisa ser na dificuldade. O sucesso, ele é leve, as conquistas, elas são leves. Nada precisa ser difícil, nada precisa ser tão trabalhoso, tão pesado, nada precisa ter cargas tão pesadas. Você pode conseguir um sucesso estrondoso no mercado imobiliário, você pode conquistar muito reconhecimento, ganhar muito dinheiro, mudar o patamar financeiro da sua família, vendendo imóveis. E isso não precisa ser algo pesado. Isso não precisa ser algo extremamente difícil. Você vai trabalhar, sim, obviamente, porque se você também não trabalha, você não tem resultados. Mas esse trabalho, ele não precisa ser tão difícil, tão pesado, te tanto e não te trazer resultados. Ele pode te consumir um pouco, mas você vai ter tanto resultado que você vai sentir prazer cada vez mais em trabalhar, em cada vez mais dar o seu melhor. Então, pegue sua agendinha, papel e caneta na mão e vamos iniciar o exercício. Já escreve aí. O que eu faço ou deixo de fazer que impede os meus resultados? Vamos lá, novamente. O que eu faço ou deixo de fazer que impede os meus resultados? Coloco a interrogação. E vale tudo. A resposta que você vai estar escrevendo aí nesta folhinha vale tudo, absolutamente tudo. Se destrave, abra seu coração. Não tenha vergonha de colocar para fora. Coloque. Não se culpe. Abra o seu coração e coloque para fora. Não se culpe com o que você vai escrever aí. Não se culpe. Todos os dias você dá um passo maior de evolução. Mental, pessoal, profissional. O que eu faço ou deixo de fazer que impede os meus resultados? O que eu faço ou deixo de fazer que impede os meus resultados? Então vá anotando, vá anotando. Não tem pressa. Se tiver muito acelerado, você pode dar pause nesse vídeo, para um pouquinho, deixa lá o vídeo em pause e vai escrevendo. E vai escrevendo. Vai colocando para fora, vai colocando para fora. Não se julgue. Não tenha vergonha do que você está escrevendo no papel. Não tenha vergonha. Combinado? Vai escrevendo. Escreva, escreva, escreva. Você pode estar escrevendo enrolar para ligar, não estudar, não pedir indicação, saber o que tem que fazer e não fazer. Não insistir naquele cliente que deu o não de cara. Não insistir no follow-up. Agora pensa, por que você faz isso? Por que você faz tudo isso que você acabou de anotar no papel? Por medo, rejeição, falta de confiança, medo do sucesso, medo do muito dinheiro, medo de você mudar o padrão do meio das pessoas que você vive. Medo do sucesso. E eu já quero te pedir uma coisa.
Coloca aqui nos comentários também, exatamente nesse momento, qual foi a principal e a maior autossabotagem que te trava hoje e que você acabou de identificar. Qual a principal autossabotagem que você acabou de descobrir hoje, que te trava. Já tive a oportunidade de conhecer corretores incríveis, que toda vez que estava perto de bater a meta, relaxava. Inventava uma desculpa, perdia o foco, tinha algumas negociações acontecendo. E porque ele tinha aquelas negociações acontecendo, simplesmente parava de buscar mais clientes, parava de prospectar. E sabe o que acontecia? Todas essas negociações caíam, iam de ralo abaixo. E esses corretores, eles se frustravam por não entregar o resultado, se frustrava por não atingir a meta e entre outras coisas. E eu não conheci só 1, 2, 3 corretores que passaram por isso. Eu não só conheci algumas pessoas que passaram por isso. Eu já conheci dezenas e centenas de corretores assim. Dezenas e centenas de corretores assim. E lá no passado, eu também era uma corretora assim. Até eu ter esse conhecimento e retirar os meus antolhos. Então, a maioria dos corretores, eles perdem o foco. E no final do mês, fica no 0 a 0. Já viu isso acontecer também? Com você ou com um coleguinha do lado? Eu mesma já me peguei assim. Quando estava para crescer, um passozinho para crescer, subir um degrau, algum problema acontecia. Algum problema eu arrumava para não dar certo e para que eu não conseguisse dar o próximo passo. Era sempre assim. Isso até parece normal, mas não é a regra e nem precisa ser normal. A cada vez que você se paralisa, o dinheiro que deveria estar na sua conta escorre para o bolso de outro corretor, que teve a coragem de agir no momento que você não teve. Você adia a ligação para aquele lead quente, porque no fundo tem medo do não ou da responsabilidade de fechar uma comissão alta. Você aceita a primeira objeção de preço, cede no valor da comissão ou gasta horas com um cliente não qualificado, porque tem medo de parecer agressivo ou de perder o negócio. Você entra na negociação pensando, isso não vai dar certo, ou ele não vai fechar comigo. Sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua falta de convicção confirmam que você já havia decretado. Confirmam o que você já havia decretado. O momento exato em que o medo surge e o substitua por uma ação imediata. Pare de lutar contra o mercado e comece a lutar contra o único adversário, que é você. O único adversário que você tem é você mesmo. Você pode realmente controlar você mesmo. Você pode. Agora vamos destrinchar as raízes da autossabotagem. A autossabotagem vem de crenças antigas, crenças limitantes, crenças que você carrega talvez durante toda uma vida, durante a época que você era bebê, desde aquela época. E você carrega essas crenças. Essas crenças, elas te acompanham e elas foram formadas pelos seus pais, pelos seus coleguinhas no colégio, na sua adolescência, na sua vida adulta, por empresas que você passou, por situações que você passou. Essas crenças, elas foram sendo construídas na sua cabeça. E essas crenças são elas que te sabotam. A autossabotagem vem de crenças antigas. Não sou bom o suficiente, não mereço ganhar mais,
Se der certo, vão me invejar. Não sei lidar com o sucesso. Você já pensou nisso? Às vezes você repete padrões da sua família, dos seus amigos, do antigo patrão, de histórias que ouvia lá atrás. E carrega esses pesos nas suas costas, sem perceber. Então vamos quebrar esse ciclo juntos. Você não é o único, mas pode ser o primeiro do seu grupo familiar, do seu grupo de amigos, a mudar isso. Como parar de se sabotar? Toda vez que você perceber que está se enrolando, pare e escreva qual medo está por trás disso. Só de você escrever e nomear, você já ativa o poder e retira esse pensamento. Crie pequenos compromissos hoje. Vou fazer uma ligação que venham adiando hoje. Vou seguir uma rotina que sempre fujo. Pequenas vitórias mudam tudo. Tudo. Peça ajuda. Troque ideia com outro corretor. Conte com alguém sobre seu ciclo. Ninguém vence sozinho. Hoje você viu o que é autossabotagem. Não é um defeito, é um padrão aprendido que também pode ser quebrado, mas padrão pode ser mudado. O segredo é perceber, nomear e agir. Agir diferente. Um passo de cada vez. Se você se identificou com tudo isso que a gente viu na aula de hoje, então já te peço para você comentar aqui neste vídeo. Já comenta, eu vou parar de me sabotar. Comenta, eu vou parar de me sabotar. Para já começar a mudar isso de hoje, de agora. Na próxima semana, vou te mostrar como criar uma rotina produtiva de verdade, uma rotina blindada. Seu dia contra distrações, seu dia contra sabotagens. Não perca! E eu já te peço para você compartilhar esse vídeo com aquele corretor ou corretora de imóveis coleguinhas seus, para também ajudar eles com a autossabotagem. Combinado? Então curte, compartilha e não esquece, toda quarta-feira às 19h47 da noite eu estou aqui ao vivo trazendo uma aula grandiosa para te ajudar a destravar a sua mente e multiplicar os seus resultados no mercado imobiliário. Combinado? Te aguardo! Tchau, tchau!